Aleluia. Graça e paz, amém? Podem se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma noite. Nós estamos aqui para celebrar, para bendizer ao Senhor, porque Ele é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, amém? Bom, vamos para a mensagem de Deus dessa noite. Eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Lembrando que nós estamos aí ao vivo no YouTube, né? Todos os nossos cultos. Então, você que gostaria de que alguém ouvisse a palavra de Deus, você pode compartilhar, compartilhar com essa pessoa. Nos visita hoje a irmã Josefina, da Igreja Metodista. Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã. Ela é bem-vinda, a igreja diz amém? Amém. Seja muito bem-vinda no nosso meio, tá bom? Fica à vontade. Vamos lá. Hoje a minha esposa teve que ficar em casa, mas está tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Aleluia. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seus pais. Ora, Israel amava mais a Jacó, a José, que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouviste o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando o seu pai a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava no seu coração. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite. Fala o que nós necessitamos de ouvir do Senhor. Fala o que nós precisamos. A tua palavra, ela tem o poder de exortar, de consolar, de edificar. Então, Senhor, nos ensina por ela, nos corrige por ela e nos revigora a força por meio dela, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, domingo quem estava aqui deve ter
deve se lembrar de que eu pedi que a irmã Adriana estivesse fazendo uma oração de intercessão por mim, pela minha família. Quem lembra disso, amém? Logo domingo depois nós fomos comer uma pizza lá nos irmãos lá. Eu acho que eles devem estar assistindo. Eu quero mandar um abraço para eles. Eles estão todos os cultos assistindo. O presbítero Dinei com a irmã Gisele. Que Deus abençoe o dia deles lá. E nós estávamos lá. E quando nós estávamos voltando para casa, eu, a minha esposa e meus filhos, eu parei no sinal vermelho ali próximo à minha casa. Já era tarde. Já era bem tarde. Mas como é uma via ali perigosa, não tem como eu atravessar de qualquer forma, então eu preferi esperar. E quando eu parei o carro, eu estava, não sei o que aconteceu, eu fiquei muito olhando no retrovisor, como atrás de mim tinha um carro parado do lado, tinha outro parado do outro lado, mas atrás de mim não tinha ninguém, e eu fiquei olhando, e de repente eu vi que um farol, ele vinha com muito rápido, e eu já estranhei, eu já engatei a primeira marcha, e quando eu comecei a sair, eu escutei aquele carro cantando pneu, sabe? E quando eu saí com o meu carro, ele conseguiu parar, quase exatamente em cima do meu carro, e ali foi um grande livramento de Deus, porque se acontecesse um acidente, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês, porque realmente ele estava em uma velocidade muito grande. Eu acho que ele devia estar desatento no celular, alguma coisa, e não viu, porque ele vinha numa velocidade muito grande, e eu estava com toda a família dentro do carro. Não basta isso. Eu disse que essa semana ia ser uma semana difícil. Na terça-feira, outro levante do inferno. Na quarta, a gente tem um cachorrinho lá em casa, o cachorro some. E desde esses dias todos eu tenho sentido que essa semana foi uma semana de muitas batalhas, muitas guerras, principalmente, pessoalmente, contra a minha vida. Eu senti isso dentro de mim, sabe? E a oração que foram feita aqui, intercessória, surgiu, teve muito efeito, né? Eu vi a proteção de Deus, porque a minha família, ela é um sonho do homem Eduardo e um sonho de Deus. E quando nós vivemos ou vivenciamos os sonhos de Deus, eles se concretizam, ele acontece. Deus é um Deus que realiza sonhos. Quem crê nisso, diga amém. Então ele fez algo extraordinário na minha vida nesses dias, mostrando que ele é um Deus que cuida. Mas indo para a palavra que nós vamos agora ministrar, nós podemos ver um jovem rapaz de 17 anos, e tinha um dom especial, e o dom dele, qual que era o dom de José, irmãos? Quem sabe? Quem sabe, qual que é o dom de José? Vocês não sabem? Qual que é o dom de José? Quem sabe? Quem falou? Discernir. Tem gente que fala assim, o dom de José é de sonhar. Não, sonhar não é o dom dele não. O dom dele, a graça que ele tinha, era discernir sonhos. Porque quando você tem o dom, a graça do discernimento, isso faz você estar um passo à frente de tudo aquilo que está por acontecer na sua vida. O discernimento te põe um passo à frente. O discernimento, ele faz com que você tenha uma vantagem. É como um carro que ele é potente e ele tem um arranque da saída. Então, o discernimento, ele é o arranque da saída. Ele faz você chegar no seu destino mais rápido e com segurança. Então, quando você tem discernimento, você tem a capacidade de ultrapassar os limites e estar um passo à frente. Quem está aqui, diga amém. Aleluia, me ajuda, por favor. Mostra que você está aqui. Então veja bem, José, menino de 17 anos, teve um sonho. Qual foi o sonho dele? O sonho dele foi que, primeiro que ele via lá os feixes, né?
que rodeavam. Depois ele teve o outro sonho do sol, a lua e as estrelas que se inclinavam. O sonho de José era um sonho tão fácil aparentemente discernir, que até aqueles que estavam em sua volta passaram a discernir o que José estava dizendo. Mas escute, quando José ele fala sobre o sonho tem um objetivo. O sonho ele mostra um destino. O sonho ele mostra que existe um caminho, que existe um destino. Mas escute bem, o que muita gente não entende é que o sonho mostra o destino, mas ele não mostra o processo. O sonho mostra o destino. Deus vai me levar lá. Glória a Deus. Ele vai. Deus vai fazer com que eu alcance essa vitória. Ele vai. Mas o processo é o que você muitas vezes não entende, porque o sonho só mostra o destino, ele não mostra o processo. Ou você acha que Deus mostrou assim para José, assim: José, é o seguinte, você tem um sonho, né? E eu vou te revelar essa história desde o início. Você vai ser preso e assim vai ser vendido como escravo. Você acha que José iria querer viver esse sonho baseado se ele soubesse de todo o processo? Na nossa vida, muitas vezes, Deus nos mostra um destino, só que existe um processo para que cheguemos naquele destino que Deus disse que iria fazer. O problema das pessoas é que eles querem viver o sonho, mas eles não querem viver o processo. Eles querem viver a realização extraordinária, a bênção maravilhosa, a glória revelada, o poder de Deus, mas eles não querem viver o processo. E Deus, Ele não muda etapas da nossa vida. Irmão, Deus nunca vai mudar etapas da nossa vida. Escute só, havia 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se eles não se curvassem diante da estátua, o que aconteceria? Seriam lançados na fornalha de fogo. Veja bem, Deus não os livrou da fornalha de fogo, porque a fornalha de fogo nesse instante é o destino. Eles têm que passar pela fornalha. Agora, o que Deus os livrou está dentro do processo. O fogo não os queimou. Escute, querido, o processo não é para te fazer mais fraco, mas o processo é para te fazer mais forte. O processo, ele não vem para acabar com você, para destruir você, para fazer você ficar sem rumo. Não. O processo, ele faz você chegar ao nível que Deus preparou para a sua vida. Então, quando ele sonha, ele vê uma coisa. O que ele vê? Ele vê governo, ele vê autoridade, ele vê seus irmãos se curvando. Mas Deus não mostra para ele a jornada que ele ia ter que caminhar para chegar aonde Deus quer. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez Satanás falou assim para você: Deus mentiu para você, porque Deus falou que você ia chegar lá e olha só a sua situação como você está. Porque o diabo, ele quer que você no processo desista. Ele quer que no processo você pare. Não, é melhor você desistir, é melhor você não ir em frente. É melhor você abrir mão. É melhor você largar a mão disso. É melhor você sair fora disso. É melhor você não fazer nada disso. Sabe por quê? Porque ele não quer que você chegue no destino. E qual é a forma mais fácil, ou qual é a maneira que ele encontrou para fazer com que você não chegue? É tentar intervir no processo. Porque se ele intervir no processo, ele atrapalha o seu destino. Então, quando José, ele tem um sonho, ele vê governo, autoridade, mas Deus não mostra para ele a jornada.
Quem não se lembra aqui, quando Deus tira o seu povo da terra do Egito, era para o povo chegar lá em um dia. O caminho que o povo iria levar para a terra do Egito não ia demorar, não era algo demorado, era algo de dias. Mas o que aconteceu? Deus os fez dar uma volta no deserto para chegar aonde eles tinham que chegar. O negócio, irmão, é que quando nós não entendemos o processo, nós atrasamos o destino. Acho que você não acho que você não entendeu. Eu vou repetir. O problema é que quando nós atrasamos o processo, nós não chegamos no destino. Então, o processo diz assim: olha, vocês vão chegar na terra prometida em 1 a 3 dias. Você fala: nossa, daqui 1 a 3 dias eu vou tomar posse da minha vitória. Quantas pessoas Deus falou assim para você, assim, ó, eu vou te dar uma vitória esse mês, esse ano, e passou o mês, passou o ano, você falou assim: eu não recebi. Irmão, isso não é justificativa para algo que Deus tenha ou não tenha falado, mas isso é uma verdade. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece o quê, pastor Dalla? Fiel. Se Deus é fiel, então o que acontece? Ele vai cumprir a sua palavra, mas meu irmão, Deus não vai fazer burlando o processo. O processo é importantíssimo na vida de um crente. O processo, ele mexe com o coração e com o intelecto do crente. O processo é algo que nós precisamos dar muita atenção. Então, o que acontece hoje? Acontece que Deus disse que faria, e por que ele não fez? Por que Deus não faz isso? Por que Deus ele não faz como eu quero? Por que Deus não realiza da maneira com que eu acho que tem que ser? Porque se tem uma coisa que é enganosa ou enganoso, é o coração do homem. E o coração do homem é tão perigoso, tão enganoso, que ele só enxerga o destino, ele nunca consegue entender o processo. Irmão, não me diga que você entende, porque até mesmo eu muitas vezes não entendo os processos. Você acha que eu também não falo: Senhor, mas o Senhor disse para mim assim, 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 por que está desse jeito, assim, assim, assim? Então olha só, por que Deus faz isso? Por que Deus ele traz o processo? Então vamos lá. Se José soubesse que ele seria traído pelos seus irmãos, que ele seria vendido como escravo, acusado injustamente e ficar preso, você acha que ele ia dizer para Deus: ó Deus, é isso que eu quero para mim? Com certeza ele ia dizer: Deus, eu não quero esse sonho, não é isso que eu quero. Porque o ser humano, ele gosta do que é fácil. O ser humano não gosta de dificuldade. A irmã Célia acabou de me perguntar ali na porta da igreja, falou: pastor, por que às vezes eu não consigo entender a palavra, a mensagem, não é isso, né? Não entra. Eu falei para ela assim: porque para que você tenha um melhor entendimento, você precisa ter leitura. Você precisa conhecer o que está sendo falado. Por exemplo, se eu falar do John aqui, a Flávia que conhece o John vai falar: nossa, é esse mesmo, faz isso mesmo, e ele deixou a toalha lá mesmo, né? Mas outra pessoa vai falar assim: não sei, será que é verdade? Será que não é mentira? Por quê? Porque não conhece a história. Querido, quem não tem conhecimento, ele não tem entendimento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se José soubesse de tudo que aconteceria com ele, com certeza seria um motivo claro para ele desistir.
Por isso que existem coisas que Deus às vezes Ele não fala para nós. Uma vez uma pessoa me disse assim: nossa, por que Deus não te revelou que isso ia acontecer na sua família? Já que Deus, desse jeito, já que Deus te revela tudo, por que Deus não te revelou? Porque se Deus me revela o processo, eu não suporto o processo. Então Ele faz o quê? Ele me guarda debaixo das suas asas e comigo passa no processo. Sabe por quê? O processo não é para me matar, mas o processo é para proteger a minha fé, para que a minha fé não seja abalada. Então, quando Deus está falando com você sobre esta palavra, Ele está dizendo assim: olha, o seu sonho, o sonho mostra um destino, há um destino que é certo para a sua vida, mas existe um processo. Eu te mostrei o destino, mas eu não vou te mostrar o processo. O processo você vai entender dia após dia, em comunhão com Deus, você vai entender o processo. Por quê, pastor? Porque o processo, ele nos prepara para o destino. O processo, ele nos faz estar prontos para aquilo que Deus vai fazer. Vamos lá usar um exemplo. Lá estava Elias, e ele chamou um garoto para ser um carregador de água. Quem é o nome do garoto? Eliseu. Eliseu fazia o quê? Trabalhava na fazenda de seu pai. Elias falou: vem comigo agora. Eliseu largou tudo e seguiu Elias, e Eliseu se tornou o grande profeta Eliseu. E aí o que acontece? Mas para que Eliseu fosse profeta, ele teve que entender o processo. Quem não se lembra aqui, quando Elias está pronto para ser arrebatado, e ele passa em 4 lugares, e quando ele passa nesses 4 lugares, Betel, me ajuda aí, pastor Dala, Betel, Gilgal, Jericó e o último, Jordão, Betel, Gilgal, Jericó, Jordão. E quando ele passa por cada um desses lugares, e ele começa a dizer, isso Elias ainda estava com ele, ele começa a viver o processo. As pessoas vêm e falam para ele assim: ó, você sabia que o seu Senhor vai ser arrebatado, que se você vai ficar sozinho? Ele responde o quê? Eu sei, fiquem quietos, porque ele está dentro do processo. No processo não tem como eu discutir, irmão. Tem gente que quer discutir o processo, e o processo não se discute. Aí eu acho que Deus tinha que fazer desse jeito. Tem pessoas que querem dizer o jeito que Deus tem que agir. Não, eu acho assim, Deus, tipo assim, ó, faz assim que tá legal. E Deus fala: não, não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é como você quer. Então, olha só, o que acontece? O processo nos prepara para o destino. José não estava pronto ainda para governar, ele era um garoto. Então, para governar, antes do palácio, ele precisou o quê? Aprender. Então, antes do governo, ele teve que aprender o quê? Primeiro, servir na casa de Potifar. Segundo, resistir à tentação, ser fiel no secreto, confiar em Deus na prisão. Então olha só, antes do palácio tem o processo, e o processo diz assim que eu tenho que servir na casa de Potifar, eu tenho que resistir à tentação, eu tenho que ser fiel no secreto, eu tenho que confiar em Deus, mesmo quando na prisão eu não enxergue nada. Sabe por quê? Porque o processo não era castigo, o processo era treinamento. Por favor, irmão, eu estou dizendo que o processo de Deus na sua vida não é um castigo, é um treinamento. Deus está te treinando. Você não está entendendo que Deus não quer te matar, não, Ele quer acabar comigo. Não, não é isso. Ele está te treinando, Ele está te preparando. Por que Deus não vai lá agora, paga todas as minhas contas e fala: está tudo pago? Porque amanhã você vai fazer outras maiores de novo, porque isso aí não foi tratado dentro de você.
Você não está preparado. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já tiveram a dor e a preocupação de um cartão de crédito para pagar? Aí Deus foi lá e proveu o dinheiro e você e no outro dia você fez o quê? Aí você gastou e botou na conta de Deus, né? Agora Deus que se vire, né? Pastor, mas é que eu vivo pela fé. Amém. Só então não reclama do processo. Já que você vive pela fé, o que você não pode fazer é reclamar do processo. Ô meu irmão, se você não está entendendo, eu vou ser claro para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas muito grande. Só que para você chegar naquilo que Deus quer, você tem que entender que o processo que você está vivendo tem que ser respeitado para você chegar no destino que Deus preparou para a sua vida. Deus não vai colocar alguém despreparado para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Então Deus vai te preparar e vai colocar você para fazer. Lá estava Moisés, 40 anos, vivendo, conhecendo os deuses do Egito, as histórias do Egito. Lá estava Moisés, 40 anos, aprendendo, sendo o Senhor de todos. Ele vai, descobre a sua origem, mata o egípcio, foge de Faraó, e ele passa mais 40 anos no deserto, vivendo no deserto, sofrendo com o deserto, tendo que enfrentar pragas no deserto, tendo que enfrentar homens violentos no deserto, tendo que enfrentar enfermidades no deserto, tendo que enfrentar animais no deserto. E quando ele está lá no deserto por 40 anos, e ele completa a idade de 80 anos, 80 anos, Deus aparece para ele de uma sarça e diz assim: você está preparado? Você vai tirar o meu povo da terra do Egito. Então escute, todo processo ele precisa ser respeitado. Não se pula etapas. Quem estudou aqui, diga amém. Você fez a primeira série. Da primeira você foi para qual? Da segunda para? Da terceira para? E da quarta você foi para sexta? Foi para sétima? Foi para oitava? Foi para o colegial? Ou o nono ano? Agora tem o nono, né? Foi para o colegial? Não. Você foi para quê? Você foi para processo. Ah, pastor, mas olha, hoje agora existe o supletivo, né? A pessoa vai lá e faz tal. Mas você pode ver que essas pessoas, as condições dela é diferente daquele que ano após ano vivenciou e viveu aquilo. O processo precisa ser respeitado, meu. Deus quer fazer, Deus quer operar na sua vida. Deus quer se manifestar. Um dia eu estava numa igreja, eu era pastor. Do outro lado da rua tinha um homem. Aquele homem já tinha sido da igreja. Eu era um dos pastores daquela igreja. Eu tinha acabado de ser consagrado a pastor. Eu era novo ainda no ministério, tinha nem dirigido igreja ainda. E eu falei pro pastor, que era o meu pastor, eu falei assim: pastor, o que aquele irmão tá fazendo lá fora? O pastor falou assim: ele tá com um problema. Eu falei: mas qual que é o problema dele? Ele falou assim: ele tá com um desequilíbrio mental. Ele já não fala mais coisa com coisa. Ele já, se
você for lá falar com ele, ele pragueja. Eu falei, mas por que ele está na frente da igreja? Porque esse é o único lugar sadio que a mente dele ainda se lembra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que você quer chegar? Nós temos falado aqui nos últimos cultos sobre escolha, sobre decisões. E o Espírito de Deus está falando hoje sobre processo. Você precisa entender que o processo, ele não vai te matar, ele vai formar o seu caráter, ele vai sustentar o propósito. Não basta você ter um sonho. José tinha um sonho, o sonho era: ele vai ser governador. Deus mostrou para ele o que? O sonho, você vai ser governador. Mas Deus não mostrou para ele o processo. Você vai ser vendido, você vai ser escravo, você vai ser preso, você vai ter que enfrentar lá na casa de Potifar. O processo forma caráter. O processo sustenta propósito. Você precisa entender que Deus está tratando de você. Deus não quer te matar, Deus não quer te destruir, Deus não quer deixar de te abençoar, mas Deus quer que você entenda o processo. Deus quer que você entenda literalmente o que essa palavra significa na sua vida, processo. Deus tem os seus meios, seus caminhos. Deus tem o seu jeito de agir. Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar 100%. Não é todo dia que você vai rir, vai ter dia que você vai chorar. Mas tudo isso faz parte do processo. Que você não pode deixar ou abandonar é o processo. É porque no processo é a hora que você está trocando de roupas. Você está tirando aquela roupa surrada, velha, suja, e você vai vestir uma roupa nova. E quando você vai vestir uma roupa nova, tudo muda na sua vida. Porque para você vestir essa roupa nova, você vai ter que tomar um banho. Você vai ter que enfrentar todo o processo dessa troca de roupa. Então, o caminho, ele verdadeiramente revela quem realmente confia em Deus e quem não confia em Deus. O salmista Davi escreve o Salmo 20, verso 7, que uns confiam em carros, outros porém em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É muito fácil acreditar em sonho, não é verdade? É muito fácil. Difícil é acreditar quando tudo parece que está dando errado. Eu fiquei assim admirado com Deus sexta-feira, quando eu fui ao monte, e o Senhor falou tantas coisas comigo. Eu falei, nossa, Deus falou muito comigo no monte. E quando eu desci de lá, eu desci com uma certeza, uma confiança tão grande. E nos últimos dias eu senti que essa confiança, ela começou a querer ficar abalada, sabe? Meu Deus, o que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida? E assim vai. E eu tenho percebido que em nenhum momento Deus deixou de ser Deus. A única coisa que acontece às vezes é que o processo, às vezes eu não estou enxergando como devo enxergar. É fácil acreditar no sonho. Difícil é acreditar quando tudo parece estar dando errado. Talvez tudo parece estar dando errado. Aquilo que você achou que ia acontecer não começa a não acontecer. O desemprego bateu na sua porta. Você tinha uma porta que tinha tudo para dar certo e deu errado. E você está se perguntando, mas por que, Deus?
E Deus diz: eu te mostrei a glória, eu não te mostrei o processo. E infelizmente durante o processo você não soube como lidar com o processo. Olhe para quem está do teu lado e diga: Deus quer te ensinar com o processo. Quem está aqui, diga amém. Na vida de José, teve momentos que nada fazia sentido. Quem aqui já passou por isso? Quando algo na sua vida parece que não faz sentido. Mas meu Deus, não faz sentido. A promessa parecia estar distante. Deus parecia estar em silêncio. Mas mesmo assim José permaneceu fiel. Mesmo que a promessa pareça, nossa, parece que o que Deus me prometeu está tão longe de se cumprir. Pastor, senhor, eu não consigo ver isso. Eu me lembro que eu estava pregando aqui. Eu e a minha esposa já tinha perdido os bebês. Para nós aquilo era um sonho. A pastora Manu estava lá no canto. Quando eu disse para ela assim: olha, pastora Manu, eu vejo no seu colo um bebê, mas eu vejo o outro agarrado na perna. Vejo um no colo e vejo uma, nem grávida ela estava. Passou uns dias, ela ficou grávida da Laís. Eu tinha tanta convicção que viria outra em seguida, porque foi o que eu vi. Aí eu me lembro quando o André ficou internado, nos dias que ele ficou internado, o médico queria entubar o André. Não foi só uma bronquiolite, uma pneumonia qualquer. Naquela mesma semana morreu 2 crianças de 1 ano e 8 meses, outro acho que era a mesma coisa. Morreu com bronquiolite, pneumonia, essas coisas todas, complicações. A médica chegou a falar: ei rapaz, pô André, domingo eu ia te entubar, cara. E o André ficou 10 dias internado, saiu de lá, como vocês veem ele aqui, fortão, daquele jeitão dele. E teve alguns momentos que eu falava assim: meu Deus, eu acho que eu vou perder. Eu fui lá no hospital, no dia que ele foi para a UTI, coração apertado, irmão, uma sensação horrível. Eu vinha para os cultos, estava na semana dos 12 dias para 12 meses. Quem estava aqui comigo viu. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo muitas vezes, porque eu não estava conseguindo entender. Mas eu sabia que tudo estava dentro do processo. Mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja ouvindo, mesmo que você pareça estar distante, creia, seja fiel. Deus está no controle da sua vida. A verdadeira fé não é naquilo que você vê, mas é naquilo que Deus falou. O que foi que Deus falou? Então creia. Vai dar certo essa faculdade, vai dar certo esse relacionamento, vai dar certo essa vida profissional, essa porta vai se abrir para você. Deus vai restaurar o seu casamento, a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios. Deus vai fazer. Pastor, mas eu não estou vendo. Talvez você está passando pelo processo mais doído da sua vida. Talvez você está no poço da rejeição. Aquele que jogaram José lá e disseram assim: olha, a gente quer matar você, mas como a gente não pode, nós vamos te lançar no poço da rejeição. Talvez você está na casa de Potifar, servindo sem reconhecimento, servindo sem ninguém notar que você está ali.
Você fala, nossa, mas ninguém me nota. Será que ninguém está me vendo? Ou talvez você está na prisão esperando que algo aconteça, dizendo, oxalá a qualquer momento o Senhor vai olhar para mim e vai mudar a minha história. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas o que eu tenho a dizer para você, isso é profético, é que o que você está vivendo não cancela o sonho de Deus para a sua vida. Eu vou repetir. O que você está vivendo não cancela o sonho de Deus para a sua vida. O que Deus te prometeu continua de pé, meu irmão. O que Deus te prometeu, Ele ainda está pronto a realizar. Agora, o que não dá é você querer burlar o processo. O que não dá é você querer mudar todo o processo, dar o seu jeito. As pessoas falam que existe o jeito brasileiro, né? Mas esse jeito brasileiro é algo maligno, né, irmão? Porque não está falando no jeito brasileiro como algo bom. Está dizendo que o brasileiro pode a qualquer momento fazer uma tramóia, um trambique e fazer aquilo que ele quer. Não, você vai receber do jeito do céu. Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga, Deus, eu preciso, eu quero, eu estou aqui. Assim como na vida de José, que o Senhor mostrou o palácio, mas não falou nada sobre o caminho, porque o caminho ia preparar para o palácio. Diga, porque o caminho ia preparar para o palácio. Assim está sendo na minha vida. Às vezes, diga, às vezes parece que eu estou sem um destino, mas eu creio na tua palavra, que não volta atrás, e que tudo que foi liberado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, diga, não voltará atrás. Diga, a partir de agora eu tomo posse da palavra liberada de Deus sobre a minha vida. A partir de agora eu entendo que o processo me prepara, me fortalece e me amadurece para o milagre que o Senhor tem para mim. Você crê nisso? Eu perguntei, você crê? É engraçado que Deus revela para José onde ele vai chegar, mas não revela como ele vai chegar. Deus revela, você vai chegar, mas como você vai chegar é uma questão que você vai ter que entender no decorrer do tempo. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus nessa palavra. O discernimento, ele te põe um passo à frente de todos. O discernimento de José, do sonho de Faraó, fez José e a nação ser a única, ser protegida por causa do discernimento. Em todos os lugares não tinha comida, mas aonde José estava tinha comida. O discernimento vai te pôr um passo à frente. Irmão, você não é obrigado a ter uma vida com Deus. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a nada. Mas você tem responsabilidades pessoais. E
Você faz se você quiser fazer. Se você não quiser fazer, você não faz. Só que para o êxito, para chegar onde tem que chegar, ninguém pega lá o arroz cru, bota no prato e vai comer, não é verdade? Para você comer o arroz, você tem que preparar ele, fazer. Então, se você quer chegar aonde Deus quer que você chegue, Matos Nascimento escreveu uma canção anos atrás e ele diz que a vitória vai chorando, geme e chora. É uma decisão. O processo é uma decisão. O destino Deus já revelou. Eu não preciso te revelar. Olha, Deus tem isso na sua vida. Você já sabe. Você só precisa permitir Deus tratar do processo, irmão. Porque quantas vezes Deus está tratando, você foge. Deus está tratando, você corre. Deus está tratando, você não deixa Ele tratar. Pastor, eu deixei. Claro que não. Na primeira vez, você já se fechou. Tocou em você, você fechou. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está dizendo para você: o seu sonho pode deixar de ser apenas um sonho e se tornar uma realidade. Mas para que você viva essa realidade, você vai ter que passar pelo processo. Passe pelo processo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem crê pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Mais forte que você puder. É isso aí.